Há mais de 2000 anos antes de Cristo, esse poderoso semicírculo ao redor do deserto da Arábia, denominado Fértil Crescente, abrigava grande número de cultura e civilizações ligadas umas às outras como pérolas de um colar. Dela irradiou luz clara para toda a humanidade. Ali foi o centro das civilizações, desde a chamada Idade da Pedra até a Idade do Ouro da cultura greco-romana, tá? Que são povos que estão além do mapa aqui, estão naquela região da Europa e que invadirão esta região e se estabelecerão como poderes, como dominações sobre essa região. Mas os primeiros movimentos de fundação de impérios, cultura, escrita, artefatos, são originários daqui, desta região do Fértil Crescente, as primeiras civilizações do mundo. Na faixa de terra estreita que vai de Ur ao sul da antiga Caldeia até as proximidades do Nilo, alguém deu o sugestivo nome de Fértil Crescente. É certo pensar que em algum ponto dessa imensa região a humanidade teve seu berço, antes e depois do dilúvio. Civilizações importantes tais como a Suméria, tá? A Acádia central aqui da Mesopotâmia, a Aramita, que era na verdade uma tribo que era migratória, estabeleceu nessa região, aí nasceram. E daí saíram levando progresso para as outras partes da terra. Tigre, Eufrates no Oriente e no Ocidente, ligava-se por estradas reais que passavam por Harã, aqui ao norte, temos aqui o nome Harã, tá? Passavam ao norte por Harã, Alepo, onde hoje é o Líbano, tá? Harã, Alepo, Damasco, temos o nome aqui, mas é mais ou menos nessa região da Síria, Damasco, Jerusalém, tá? Que está aqui, não está nominada também, mas está como Salém, o nome antigo dela, tá? Jerusalém, e alcançavam o Egito, tá? As terras do Egito. Abraão cobriu esse trajeto e chegou ao rio Nilo. Caldeia, Assíria e Egito se tornaram potências. Essas potências disputavam em campo de batalha o domínio do mundo. Canaã estava no centro dessas potências entre a Mesopotâmia e o Egito. A terra de Canaã era uma passagem obrigatória tanto para assírios caldeus quanto para egípcios. Sendo assim, Canaã se tornou o centro do fértil crescente. Terras disputadas pelas potências do mundo antigo. Por isso, o Antigo Testamento registra muitas vezes Israel sendo ameaçado pelos assírios, caldeus, recorrendo ao poder militar do Egito e vice-versa. Quando Nabopolassar, auxiliado por Siachares, rei dos persas, destruiu Nínive, então, Nabopolassar, a Babilônia, auxiliado pelo rei dos persas, Pérsia aqui nessa região, destruiu Nínive, a Síria, norte da Mesopotâmia, tá? Vamos ver qual a situação aqui narrada. Destruiu Nínive e sepultou o grande império assírio. Foi lançado à base do Império Caldeia, Império Caldaico, com a capital na Babilônia. Todas essas potências perseguiram Israel e atacaram o Egito, e o Egito revidou também com suas tropas. Então, qual é a situação narrada? É uma contextualização geral do quadro geográfico da região. Com isso, você vai entender o desenvolvimento da história dos hebreus e a intervenção desses povos na história dos hebreus. Então você tem que entender, primeiramente, você vê o movimento migratório de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus e peregrinando pela terra, margeando o Eufrates primeiramente, estabelecendo-se ao norte aqui em Harã, e depois, renovada a chamada, desce peregrinando para Canaã. Depois, peregrinando no Egito, volta a Canaã, estabelece-se na terra, e depois os seus descendentes descem para o Egito, onde se estabelecem, voltando depois com a libertação do povo, né, a passagem aqui no Sinai, o estabelecimento da lei, e aí a entrada na terra com a posse da terra agora. Agora sim a posse, a partir da promessa que Deus havia feito a Abraão, agora a tomada da posse da terra. Só que quando Israel estabelece aqui na Palestina, veja, ele tem Egito desse lado aqui, nessa região, e tem a Mesopotâmia com os diversos impérios que estabeleceram. Então tem o Império Assírio ao norte, tem o Império Babilônico aqui. Nesta época o Império Sumério já havia caído, já havia desaparecido da terra,
Então estabelece o império, ele chama o Império Caldaico, né, Império da Babilônia, e aqui mais esta região, o Império Persa, tá? Então a história de Israel vai estar relacionada com a história desses povos. O Egito passa pelas terras de Israel. Aqui também há o estabelecimento de um povo chamado Hititas. Os hititas também tiveram grande influência política dentro da história. Então os egípcios transitam aqui pela terra de Israel para entrar em guerra contra os hititas na cidade de Carquemes aqui, por exemplo. Ou os babilônicos querem tomar posse da terra do Egito e passam por Israel. E aí Israel ou faz uma aliança com os babilônicos ou é tomado e estabelecido poder sobre ele. Agora, como Israel, sendo uma pequena nação, pôde resistir a toda essa intervenção política externa? Como Israel pôde existir como nação, sendo uma terra de passagem disputada por diversos povos, nações muito mais antigas do que ele, muito maiores do que ele e muito mais poderosas? A explicação para a existência de Israel dentro desse contexto é que Israel, sempre que esteve em comunhão com Deus, sempre que esteve em fidelidade, obedecendo à lei de Deus, Israel tinha por rei o próprio Senhor, o Senhor Jeová, o Senhor Deus, que intervém na história. Então, a existência de Israel enquanto nação, enquanto um povo estabelecido na terra, um povo que prolonga sua existência por milênios, deve-se à intervenção da mão divina, porque muitos povos que existiram no contexto de Israel desapareceram completamente da história. Onde estão os moabitas? Onde estão os amonitas? Onde estão os midianitas? Né? Onde estão os amoritas? São povos que, os edomitas, desapareceram, sumiram. Povos do contexto de Israel, moabitas, edomitas, amonitas, né? Povos que eram todos participantes do mesmo contexto. Midianitas, aqui ao sul, perto do Sinai. Povos que estavam convivendo com Israel no mesmo contexto histórico. Onde eles estão? Desapareceram, sumiram, destruídos pelos grandes movimentos de impérios, tomadas de poder, migração, êxodo, transposição de povos para outras regiões, e se miscigenaram, se destruíram. Só que o povo de Israel foi preservado ao longo de milênios, mesmo convivendo com essas potências aqui ao seu redor, tendo a interferência delas na sua terra. Mas, uma vez que a promessa de Deus está sobre este povo, eles sobreviveram a todas as intempéries e existem hoje como uma nação soberana, graças à poderosa mão de Deus e as suas promessas sobre a vida de Israel. Evidência da antiguidade dos patriarcas. Passamos agora a análise de algumas evidências muito importantes que nos ajudam no estabelecimento da história, tá ok? No estabelecimento da veracidade histórica das narrativas bíblicas. Então, por exemplo, algumas evidências importantes acerca dos patriarcas. Vamos ver aqui. Muitos críticos da história têm dito que os antepassados de Israel mencionados no livro de Gênesis nunca existiram. São apenas lendas e mitos criados pelos judeus para falar da antiguidade da sua raça. Entretanto, o esforço dos trabalhos arqueológicos tem provado totalmente o contrário do que tais críticos têm dito. A história dos patriarcas hebreus se enquadra inquestionavelmente no ambiente do segundo milênio que mencionamos acima, provando com isso a antiguidade dos patriarcas hebreus. As evidências são tão claras que não precisamos considerar o assunto. Então, algumas evidências importantes destacadas aqui neste material, conforme o teólogo aqui nos orienta. Primeiramente, acerca dos nomes. Então, temos aqui o mundo da época, tá? Com o fértil crescente, desde o Nilo, criando esse semicírculo aqui, em conexão com o Eufrates, com o Jordão, com o Orontes, tá? E aí algumas características de época, né? Por exemplo, evidências arqueológicas de monumentos, aqui um zigurate, tá? Um templo da região da Mesopotâmia, tá ok? Que mostra evidências arqueológicas do que a Bíblia já falava acerca desses povos. E aqui uma tábua com escritos cuneiformes, onde temos narrativas que vão colaborar muito com evidências arqueológicas que comprovam a veracidade das narrativas bíblicas. Então, depois eu volto aqui nessas tabelas genealógicas. Acerca dos nomes,
são evidências arqueológicas fundamentais. Por quê? Esses nomes que são narrados na Bíblia, o nome Abraão, primeiro Abram ou Abrão, depois Abraham, Abraão. O nome é o mesmo nome, agora modificado no sentido de uma maior honraria, uma ampliação com maior honra, para o nome. Pai exaltado para pai de uma multidão, uma exaltação do mesmo nome de Abraão, uma mudança com um título de honra acrescentado. Isaac, ele ri ou riso, que vem a ser o Isaac que conhecemos. E Jacob, suplantador, que vem a ser o Jacó que conhecemos. Tanto esses nomes tipicamente bíblicos, como nomes Naor, Nacor, que é uma aproximação aqui da grafia típica, original de lá. Nome Jacó, Naor, Abraão, tá ok? Zebulon, Gade, Dan, Levi, Ismael, Asser, Issacar, tá ok? O Serug, narrado na Bíblia como Sarug, como aparece nas tábuas de argila, são nomes que estão figurando no contexto da época. São nomes que são utilizados não somente no contexto bíblico. Inclusive ele narra aqui acerca de um artefato muito importante. Foi encontrado nos tijolos com inscrições cuneiformes, como esse que temos aqui, por exemplo, esse que colocamos, que reproduzimos aqui, uma tábua com escritos cuneiformes. Foi encontrado nos tijolos com inscrições cuneiformes um contrato escrito em que Abraão alugava uma junta de bois em um pedaço de terra, se comprometendo a dar por isso uma importância de aluguel. Alguns críticos não admitem que o tal Abraão mencionado no contrato seja o Abraão bíblico. Seja ele quem for, o que importa é que o nome Abraão era usado na antiguidade para um homem e não para uma tribo, como querem alguns críticos. É claro que não queremos fazer prevalecer a ideia de que esses nomes se referem aos patriarcas bíblicos, mas prova que seus nomes eram bastante populares nos meados do século XX a.C. Isso é o suficiente para fazer prevalecer a ideia de que os patriarcas bíblicos existiram. Então, perceba qual é a importância dessa evidência. No século XVI, XVII, quando surgiram aí dentre os movimentos do iluminismo, do iluminismo e renascimento, surgiram grandes figuras que passaram a desenvolver uma crítica primeiramente contra a Igreja Católica e em analogia contra a Bíblia, porque a crítica teve início contra a Igreja Católica e os seus abusos primeiro, com toda a severa dominação que estabelecia sobre tudo que era ciência, tudo que era governo, tudo que era política. Então a Igreja tinha tentáculos que se estabelecia com poder sobre tudo. Então o primeiro movimento de libertação foi contra a Igreja, tá ok? Contra a Igreja. O movimento aí do Renascimento, do Iluminismo, do Humanismo, que criticavam ferrenhamente a forma de ditadura da Igreja, tentando dominar todas as áreas da sociedade e, a partir dessa crítica, derrubar parte desse poder para então ganhar liberdade para os artistas, para os cientistas, para a vida política dos governos, dos estados independentes que vão surgir. Tá ok? Então a primeira crítica é contra a Igreja. Só que essa crítica à Igreja, depois ela estabelece uma extensão para a crítica contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Então, no movimento de crítica contra a Igreja, para a derrubada dessa tirania eclesiástica, os próprios movimentos protestantes contribuíram fortemente para a queda dessa ditadura eclesiástica, que trouxe liberdade às manifestações filosóficas, às manifestações científicas, artísticas, tá ok? Com a derrubada desse poder ditatorial da Igreja. Mas passado esse poder da Igreja, a crítica se estendeu à Bíblia. E aí começou a se estabelecer como uma crítica extremamente severa contra todas as narrativas bíblicas. Então, os filósofos, os grandes pensadores da época
passaram a tratar a Bíblia como um livro de carochinha. Então eles disseram, olha, acerca dos personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Isaac, né? E todos os personagens, Moisés, eles são personagens que nunca existiram. Abraão, por exemplo, Ismael, Gad, Zebulon, são todos nomes que não necessariamente são nomes de pessoas, mas sim nome de uma região, nome de uma cidade, nome de um povo. E o que acontece? Em épocas tardias na história, já na época de Davi e Salomão, cronistas reais, cronistas com um certo apelo religioso, uma certa emoção, um sentimento religioso, patriótico também, criaram heróis. Inventaram heróis para glorificar a história de Israel, a tornar Israel um povo memorável na história. Com isso inventaram a história do patriarca Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, que teve filho por meio de uma intervenção divina, um milagre. Deste milagre veio o desenvolvimento com Jacó, os 12, a descida para o Egito, a escravidão no Egito, a justificativa da tomada da terra, depois que Deus fez a promessa a eles, então a terra era deles, e com isso inventaram Israel a partir da cabeça de um religioso. Era esse o comportamento dos críticos desta época, a época do Renascimento, Iluminismo, do humanismo em relação às narrativas bíblicas. Só que o que acontece? Toda essa crítica se mostrou mentirosa, se mostrou equivocada, a partir do desenvolvimento de uma ciência chamada arqueologia, a partir da descoberta de artefatos, tá ok? Estudados pela arqueologia, estudados aí pelas ciências que descobriram tantos monumentos quanto artefatos, principalmente os artefatos arqueológicos que contêm escritas antigas, escrita cuneiforme, por exemplo, escrita hieróglifa do Egito, tá ok? E nessas escritas narrativas que comprovam que os fatos narrados pela Bíblia não são narrados só pela Bíblia. Essa é a sacada. Não é só a Bíblia que fala de Abraão. Não é só a Bíblia que fala de Isaac. Existem outras narrativas de outros povos contemporâneos à Bíblia, ou mais antigos do que ela, que falam acerca desses personagens. Aí o que acontece? Aquilo que eu li aqui acerca de um Abraão que aluga uma terra em uma junta de bois e se compromete a pagar o aluguel com tal preço estabelecido nesse contrato, encontrado num papiro no Egito, é uma história que mostra que em épocas até anteriores à Bíblia, existia um personagem chamado Abraão. E isso não é dito só pela Bíblia, é dito por outros povos. Com isso vemos, não é necessário que esse Abraão seja o Abraão da Bíblia. É simplesmente necessário que se entenda que aquilo que a Bíblia está falando acerca de Abraão é completamente verídico e é completamente possível. Por quê? Outros povos também tinham lá seus Abraões, vamos dizer assim. Havia um Jacó em outro lugar, em Mari. Havia um Abraão na terra do Egito, vivendo, alugando juntas de bois. Havia um Isaac na Mesopotâmia. Então não é nada estranho para a Bíblia falar acerca de Abraão, Isaac e Jacó. É algo que o próprio contexto histórico, sociológico, comprova como sendo algo comum, algo tranquilo, algo normal. De modo algum uma carochinha, de forma alguma uma balela. Como assim quiseram esses críticos. E a arqueologia, desenterrando essas evidências, mostra que isso foi completamente, não somente possível, mas real. Página 5, seus costumes. Vários fatos registrados no livro de Gênesis, mencionando alguns costumes estranhos para nós hoje em dia, podem ser explicados à luz da cultura e dos costumes vigentes dos povos com quem os patriarcas bíblicos viveram. Um exemplo disso, conforme diz aqui, pode ser visto nos textos de Nuzi. Vimos já as escavações que houveram aqui na terra de Nuzi. Jarmo, aqui essa vila, é a vila mais antiga da humanidade, pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. E aqui, mais ou menos nessa região, houveram escavações importantes que revelaram muitos artefatos arqueológicos num local chamado Nuzi, tá? Os quais refletiam a lei consuetudinária
de um povo essencialmente urriano, tá? Originário do Cáucaso, aqui das montanhas do Cáucaso, que hoje é a Armênia. Aqui é a Turquia, aqui é a Armênia, no norte daqui da região. Migraram para cá, estabeleceram algum domínio aqui, trouxeram alguma confusão sociopolítica aqui para a região, tá ok? Mas também estabeleceram costumes, estabeleceram práticas de vida, cultura que vem influenciar outros povos, inclusive esteve em conexão, não necessariamente uma conexão direta, mas alguma conexão com os povos hebreus, os quais refletem a lei consuetudinária de um povo essencialmente urriano na região oriental do rio Tigre, no 15º século. Apesar de não haver nenhum vestígio de que os patriarcas hebreus tenham vivido entre os urrianos, somando ao fato desse povo remontar ao fim da idade patriarcal, podemos observar que os costumes e tradições daquele povo se mantiveram vivos por muito tempo, especialmente entre os povos semitas, especialmente os amoritas, da região superior do Fértil Crescente. Alguns desses costumes e tradições aparecem na Bíblia, sendo praticados pelos patriarcas hebreus. Um exemplo disso é o receio que Abraão tinha de morrer sem deixar filho herdeiro para perpetuar seu nome, e que Eliezer, seu escravo, fosse seu legítimo herdeiro, conforme era o costume da adoção de escravo praticado em Nuzi. Então vemos aí a situação de um povo da época, um povo contemporâneo dos patriarcas, que estabelece na região, que tem um código de leis consuetudinário, ou seja, um código de leis baseado em costumes, diferente de um código de leis positivado, onde a lei é estabelecida materialmente, com escrito, né? A lei é positivada, a lei é escrita, é definida dentro de um código, né? Então estabelece esse código, como por exemplo, Código de Hammurabi, Código de Ur-Nammu, Código de Leis de Moisés, né? Uma lei positivada, uma lei escrita, e uma outra lei consuetudinária, ou seja, a partir dos costumes vigentes. Então o povo que está influenciando a região estabelece seus costumes sobre a região, e o seu juízo será a partir desses costumes estabelecidos. E muitas das vezes ela implementa seus costumes, mas também absorve também costumes já praticados na região. Então o código consuetudinário urriano, ele estabelece na região e também influencia aquilo que é praticado pelos patriarcas. Então os patriarcas tiveram algum contato, não necessariamente direto com os urrianos, mas tiveram uma influência daqueles costumes na sua própria prática de vida. A sua maneira de viver refletia a sua época. Então quando Abraão teme em morrer sem deixar filhos e que sua herança naturalmente passasse para a posse de Eliezer o Damasceno, isso para ele era algo tão claro, isso para ele era algo tão estabelecido, tão comum, que vemos a partir desse comportamento, a partir desse receio do patriarca, um eco do código consuetudinário vigente na época. E aí você pode ver que entre os povos de Nuzi, né, entre os povos urrianos, os povos daquela região, daquele contexto, daquela época, narrado não pela Bíblia, mas por artefatos arqueológicos, né, tábuas como essa, escritas cuneiformes, revelando que essa era uma prática comum nesta época, nesta região. Então vemos aí o que Abraão manifesta em relação a esse temor está muito de acordo com o contexto. Se o que Abraão manifestou e aquilo que Moisés capturou dessa história e registrou no texto bíblico está de acordo com o contexto da época, como poderia um crítico dizer que isto foi inventado muito tempo depois? Dizer que isso foi inventado na época de Salomão, na época de Davi, que isso não é original da pena de Moisés, e que Moisés não recebeu essa história factual, essa história verídica de narrativas, de tradições e talvez até de alguns fragmentos de texto que tenham chegado até a mão dele. Como não dizer que isto foi produzido de acordo com a sua época, que Abraão de fato não foi um personagem real, que viveu essa história nesse contexto? Se as evidências nos mostram
que o temor que Abraão tinha era simplesmente eco de um código consuetudinário vigente na época. Então vemos, as evidências externas colaboram à veracidade dos fatos bíblicos, das narrativas bíblicas. Então isso é extremamente importante para nós. Muito importante, colabora muito. Naquele tempo, o casal que não pudesse gerar filhos poderia adotar um filho para lhe servir durante toda a vida. E aí vemos aqui nessa narrativa a prática em que Sara toma sua serva e põe como substituta a si mesma, substituindo a si porque era estéril. E a sua escrava gerará filhos para Abraão e aquele filho será dela, não será da sua serva, no caso de Agar. Aquele filho será dela e Abraão terá um descendente com isso, um descendente original daquele casal, porque a serva era de Sara, era a posse dela, era pertencente a ela. Então o que acontece? Há um conflito entre essa prática de Sara e Abraão em relação a Deus, porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus pretendia tirar Abraão desse código, desse sistema de vida, e implementar o que viria a ser a lei, o que viria a ser o povo de Israel, o povo da promessa. Então Deus estava arrancando Abraão desse contexto. Só que esse contexto não saiu completamente de dentro da vida de Abraão de uma vez só. Tanto que na primeira oportunidade eles manifestaram aquilo que já era de costume deles. Então o que acontece? Ao passar do tempo, não vindo o filho esperado, eles aplicaram aquilo que era um código consuetudinário da época. Sara tomou a sua serva e entregou a Abraão, e que teve um filho com ela, Ismael, que seria seu herdeiro. Só que Deus tinha outro plano para ele. Mas o que acontece? Abraão agiu em contradição com a revelação de Deus, mas agiu naturalmente em relação aos costumes da sua época. Então trouxe dor de cabeça para Abraão essa desobediência a Deus. Mas por outro lado acaba se tornando uma evidência de que Abraão viveu de acordo com o seu contexto. E que a prática de Abraão pode ser localizada nesse código consuetudinário vigente na época. O que mostra que Abraão foi um personagem real. Que mostra que Abraão foi um personagem que tinha as aflições, tinha as preocupações, tinha a prática de vida, os costumes da sua época. Então, encerrando aqui, vemos outra prática. A prática de escolher o primogênito conforme o seu desejo, que é praticada tanto por Jacó em relação a José, quanto Jacó depois troca entre Manassés e Efraim. Ele escolhe que este aqui será o primogênito, mesmo sendo o outro. E isso é uma prática que para nós parece nada, parece somente uma coisa de um velho gagá que está prestes a morrer, mas na verdade isso tem dois lados também. Primeiro lado, a revelação divina. Segundo, a prática consuetudinária da época, onde o patriarca poderia, independentemente de questão cronológica, de idade, eleger como seu primogênito o outro filho que não fosse o mais velho. Isso porque o clã era na verdade um pequeno país. Cada clã é um pequeno governo. Principalmente porque às vezes não havia um governo central. Então o personagem, o primogênito seria o sucessor, o chefe do clã. Tá ok? Então por isso que vemos aí evidências importantíssimas nessas práticas. O fato dos patriarcas terem exercido costumes tão diferentes daqueles que mais tarde os israelitas praticaram, regidos pela lei de Moisés, indica que verdadeiramente existiram e viveram numa época bastante remota, regida por leis